Abençoa grandemente a tua serva, Pai. Cuida dela em tudo, Senhor. Revela a tua palavra, a tua serva. Usa ela como instrumento na tua obra, Senhor, como um vaso, Senhor, meu Pai. Um vaso de honra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Coloca, Senhor, meu Pai, cada dia mais espírito de ousadia, Senhor, meu Pai. Tira todo o temor. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede a tua obra de fazer mais para a tua serva, de fazer mais para a tua obra, Senhor, meu Pai. Unja os lábios dela, como foi dito aqui no louvor, Senhor, meu Pai, no hino. Unja, Senhor, os lábios da tua serva, Senhor, meu Pai. Oh Deus, que ela venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça na vida dela, Pai. E que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através da boca dela, Pai. Em nome de Jesus, cuida da família dela, cuida do esposo, dos filhos. Enquanto ela faz a obra, nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Abençoa grandemente a tua serva nesta manhã, e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Deus seja louvado. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz? Glória a Deus. Amém. Quem está feliz? Mas não está mais que eu, não. Mas depois eu explico por quê. Duvido que vocês estão mais felizes que eu hoje, nessa manhã. A paz de Deus às irmãs que nos ouvem, a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Que o coração de vocês possam estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Porque agora é a hora, mais uma vez, que não é nós que falamos, não é a irmã Kátia que fala, e é o nosso Pai, aquele que nos ama tanto, que vai nos falar conosco nessa manhã. A vocês que ainda não puderam estar presentes, mais uma vez eu gosto de falar. O jardim está lindo. Nós temos um amigo, companheiro, que nos dá um suporte técnico aqui, que é o Amir. Ele pode dizer que o nosso jardim está florido. Ele é nossa testemunha aqui, né, para dizer que este jardim de Deus hoje está muito florido. E realmente o meu coração se alegra. Muito. Porque Deus habita onde há um ou dois. Mas quando tem mais, a comunhão é mais forte. Quando tem mais pessoas, a ligação, ela não tem parada, ela vai como um jato, né? A você que ainda não pôde estar presente, venha. A você que ainda alguma coisa está impedindo, faça, tenha alguma atitude para que você possa estar conosco aqui, se alegrando conosco e adorando esse Deus maravilhoso. E eu confesso para vocês, irmãs, que o culto não é para mim e para a Mara. Claro que a gente já fez culto, eu e a Mara já. Ela dirigiu para mim, eu preguei para ela, e ela testemunhou para mim, eu testemunhei para ela, e o culto aconteceu. Foi 1h30 de culto. O irmão ainda perguntou, e aí, como é que foi os dias lá? Como é que foi? Quantas pessoas foram? Foi uma bênção. Foi quantas? Teve 2, 3, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós não estávamos aqui sozinha. E Deus honrou, Deus ouviu, Deus se alegrou. Mas não é para honra minha e da irmã Mara. É porque nós decidimos e abraçamos a oportunidade que nos deu. E nós não somos mulher medrosas. Vocês não são mulheres medrosas. Você que está nos ouvindo não é uma mulher medrosa. Nós, quando decidimos, nós mulheres, eu falo, a fazer alguma coisa e falar, agora eu vou fazer, existe alguma coisa que impede? As cabecinhas estão dizendo assim, ó, não. Né? Igual em casa, né? Eu vou falar o irmão aqui de referência, quando a esposa ou alguém falar, amor, eu quero tirar isso do lugar, o marido, se não tirar, a gente não desiste. Não é assim? E se ele não tirar, quem tira somos nós. Ele está dizendo assim, está concordando comigo que é dessa maneira. Mas é porque a gente tem isso dentro de nós. Nós somos criadas assim, pelo Pai. É assim que tem que ser.
Por isso que sempre é falado, a mulher é o alicerce, a mulher é a que aguenta, a que segura, né? O homem é a força e a mulher é a que está ali, ó, toda dolorida, toda quebrada, toda envergada, mas ela está ali. Não é assim? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos 51. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu peço àquelas que puderem se colocar de pé para a leitura da palavra. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Prontas? Preparadas? Todas acharam? O nosso culto é assim. Ele acontece de acordo com o que tem que ser. Tem algumas normas que nós precisamos seguir, mas eu e a Mara, a gente sabe muito, a gente improvisa muita coisa, né, irmã Mara? Muitas coisas a gente vai fazendo, porque o nosso culto é assim. Foi nos permitido fazer desta forma, desde que a gente sempre faça o que a gente sempre vem aqui para fazer, que é adorar o nosso Pai. Não é isso? Amém. Então vamos lá. Prepara aí. Você que está nos ouvindo, segura, porque aqui a unção está forte, vai transmitir aí por esses fios aí, ó, e vai passar e vai chegar em você. Então, não tem nada a ver com isso. Você ligou no canal, você quis assistir, você parou seu tempo. Então, segura aí, que agora vai chegar até você. Vamos lá. Salmo 51. O título diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração que quebrantado é contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Até aqui. Amém?
Amém. Amém. Confesso que eu falei com Deus, falava com Deus, e Senhor, o que eu falo, o que a gente apresenta? Eu sou uma pessoa bem carente, necessitada de oração, não sou uma pessoa totalmente instruída, estudada, biblicamente falando, estudamente falando de Bíblia, mas o Senhor, Ele capacita quem Ele quer, e quando você quer entender as palavras de Deus, se você se dedicar, Deus fala ao seu coração. E eu ali naquela semana, tentando falar, Senhor, que eu sempre faço, o que a gente passa, o que eu tenho que ajudar, onde eu preciso falar, e eu não conseguia achar palavras, eu não conseguia saber qual o caminho que eu tinha que estar aqui nesta manhã, para trazer para as irmãs. E o Senhor colocou no meu coração, e eu lendo, veio essa palavra de Salmos. Salmos é cânticos. Salmos são onde Davi escreveu vários louvores. E é dia de louvar. É dia de adorar ao Senhor. Esse salmo mostra para a gente uma situação de Davi, né, no qual ele pecou, ele adulterou, e ele também cometeu homicídio. E aí, um belo dia, né, uma bela situação, estou narrando aqui para as irmãs, uma situação, vamos imaginar na época, um grande amigo dele, um profeta chamado Natã, chegou nele para conversar com ele. Vem aqui, meu amigo, chega aqui. Vamos ter um tete a tete. Eu tenho algo para te falar. Você errou. Você errou feio, hein? Muito feio. O pai aqui, ó, tá furioso, tá bravo contigo. Além de você adulterar, você ainda matou. E aí? Você foi escolhido dele? Você foi ungido dele? Está certo isso? Davi. Davi, como é conhecido por todas nós, um homem segundo... Não, irmã, vocês devem estar dormindo então, né? Mara, eles estão dormindo. Você não viu, irmã Mara, que eles estavam dormindo aqui quando você passou para mim a presidência aqui. Não estou entendendo. Davi é um homem segundo... Ah, então é assim, irmãs. A gente é mão dupla o negócio. Vai e volta, vai e volta. Então vocês têm que estar ligada. Vocês têm que prestar atenção seja eu ou quem está falando, porque se a gente fala alguma coisa ou não, opa, peraí, irmã, não é assim não, né? Não é assim, 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 assim? Mas não é assim? Vocês têm que estar ali. Porque isso faz de vocês... se vocês não fizerem dessa forma, vocês se distraem. O pensamento da gente, ele é um relógio, ele é um flash, não é isso? Às vezes a gente está aqui de corpo, mas a mente está em outro espaço sideral. Não é assim? Então, se liga e foca no que Deus está falando. Não é a irmã Kátia, é Deus. Amém? Então, participem. Todas de acordo? Você também aí que está nos ouvindo. Pode dar glória aí também, que não tem problema não. Eu ainda nem duvido se a gente não ouvir. Eu creio, hein? Que vocês daí eu ouço aqui, daqui vai aí. Não sei você. E aí foi assim, Davi foi chamado a atenção pelo profeta Natã, pelo algo que ele fez. Não existe pecado grande e pequeno, não existe pecado maior ou menor, é pecado, erro é erro. E esse erro, como qualquer um de nós, erramos, somos pecadores, Deus sabe disso, mas Deus também manda anjo, manda pessoas para nos orientar e para nos aconselhar, não é assim? Uma mulher, acontece muito, né? A gente conversa com uma irmã, a gente escolhe, às vezes, quem a gente vai falar, como a gente vai falar, e aí essa pessoa começa a falar as coisas e fala, é isso mesmo. Ela está falando, na verdade, o que eu não quero ouvir. Mas a amiga verdadeira é aquela que fala o que você não quer ouvir. Na sua frente, para você. Não é aquela que ouve você o tempo todo, nossa, é verdade, e depois 2 minutinhos atrás, está lá falando daquilo que você falou para ela, ainda torcendo todas as suas palavras. Então, amiga verdadeira, e se você quer conselho verdadeiro, você tem que estar preparado. E Davi estava. Quando ele chegou, pontuou o erro, automaticamente, fala aqui depois abaixo desse título lido, que o Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Betseba, que era a mulher com a qual ele se deitou. Quando ele foi
chamado a atenção por esse profeta, automaticamente Deus pôs no coração dele e ele se arrependeu de tudo aquilo e fez esse cântico. Esse cântico, ele é muito lindo. Esse cântico, esse salmo, ele mostra muitas coisas para nós. Existe um trecho aqui no início dessa palavra, que a gente leu, onde mostra exatamente o erro de... no começo fala do erro, né, do Davi. Em sequência desse texto, Davi começa a falar com Deus, a se arrepender daquilo que ele fez. Ele expressa para o Senhor exatamente como estava o coração dele quando caiu as escamas do olho dele. Quando ele foi chacoalhado ali pelo Espírito e falou: ei, você é santo, você é meu escolhido, e não é dessa maneira que eu quero você, não é desta forma. E aí Davi começa a falar com Deus. Mas, Senhor, eu sou uma pessoa que fui gerado do pecado. Eu sou uma pessoa, Senhor, que necessito de Ti. E aí ele começa a se derramar nos pés do Senhor, através desse cântico, porque eu vejo assim. Para sair esse cântico, irmãs, se vocês lerem e reler ele novamente, vocês vão sentir o que eu estou sentindo. Porque eu li uma vez só. E Deus falou grandemente no meu coração. Davi, ele fala da forma que ele foi gerado para Deus. Senhor, eu vim do pecado. Né? Depois Davi começa a falar: Senhor, purifica-me. Mas purifica-me várias vezes, Senhor. Não é uma vez, não. Limpa. Me limpa. A ponto de dizer assim no 7... lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quem tem poder para fazer isso a não ser o nosso Deus? Para apagar todos os nossos pecados? E Davi ainda fala assim: Deus, não olha para mim não. Afasta a sua face de mim. Estou com vergonha. Eu não sou merecedor. Mais ou menos assim a palavra. Explicando para as irmãs com um outro contexto. O 9 fala assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso Davi já conversando com o Senhor. E ainda continuando a palavra, Davi fala assim para Deus: Senhor, eu vou usar dessa experiência, dessa motivação que o Senhor me deu agora, desse chacoalhão, para falar para as outras pessoas do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Olha só, ele foi repreendido, foi chacoalhado, aceitou e ainda está falando que vai usar daquilo que doeu, que machucou, para beneficiar outras pessoas. E aí continua os salmos. Aí mais para frente, Davi ainda fala assim: eu sei que o Senhor gosta dos sacrifícios, que no 17 fala que os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. Eu sei que o Senhor gosta dos sacrifícios, Deus, mas Deus não gosta do sacrifício, porque naquela época matava-se ovelha, matava os animais em oferta para Deus. Mas não é propriamente o animal morto que Deus gostava, e sim da atitude daquele que estava fazendo o sacrifício. Deus, ainda no final, voltando assim, no final desse trecho, para completar aqui o cântico, ainda ele pede para Deus abençoar o povo abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ainda ele pede pelo povo no qual ele estava ali à frente. Olha que lindo. Quando nós lemos, eu acredito, não sei se vocês conseguiram ter essa percepção da sabedoria desse salmo. Como que você ora?
Como que você reage quando Deus te chama atenção por algo que você está fazendo de errado? Como que você atua o seu coração perante o Senhor? Ele está limpo? Está limpo, irmã, seu coração? Está limpo, irmã, que você está nos ouvindo? Está tranquilo? Você está em paz? Você consegue pôr-se diante de Deus com o coração tranquilo e puro? Ah, irmã, não dá. Falei, realmente, não dá. Porque somos pecadores. O próprio Davi falou, eu fui gerada de um pecado. Nós somos pecadores, o Senhor sabe disso. Só que, às vezes, também, nós fazemos dentro de nós uma carga desnecessária. Atraímos para nossas vidas, para os nossos corações, coisas que vemos e coisas que ouvimos. E erramos por quê? Falamos. A voz que adora é a voz que também peca. A voz que fala palavras de sabedoria e edificação também é a boca e a voz que fala e magoa outras pessoas. Isso, o que dirá o nosso pai? Davi se sentiu totalmente ali arrasado quando ele se deu conta do que ele fez. Hoje é noite de limpeza. Hoje é noite de restauração. Olha, vocês nem me corrigem, vocês não estão prestando atenção. Irmã Mara, eles não estão prestando atenção, irmã Mara. Eu falei noite e ninguém me corrigiu. Tá vendo, irmão, como ninguém presta atenção em mim? Eu acho que até as irmãs aí falaram e ninguém falou, mas eu já me corrigi aqui, tá? Como essa manhã, tá vendo? Vocês não estão ligados. Elas estão rindo, irmãs. Elas estão rindo de mim aqui. Elas não, tá vendo? Você faz umas pegadinhas e ninguém presta atenção aqui neste lugar, né? Glória a Deus, né? Tá. Como essa manhã é dia de restauração, certo? Você quer essa restauração? Você quer um coração puro? Você quer o verso, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto? Quer mesmo? Então, a partir de hoje, o Senhor deu para nós a receita da oração correta, a receita de como chegar a Deus para alcançar esse coração puro e sincero, a receita de mostrar para nós que nós somos falhos e não vamos deixar de ser falhos. Não adianta querer ser perfeita, que você não vai ser perfeita, mas que o nosso Pai, Ele se agrada dos nossos sacrifícios. E se você estiver pronta, faça o seu sacrifício nessa manhã, fale com Deus, se declare com Ele, que eu tenho certeza que Ele irá te responder e você irá ter esse coração puro. Amém? Tá bom assim? Davi, ele fez um apelo de misericórdia, ele fez um reconhecimento do pecado, ele confessou, fez uma confissão para Deus, ele fez vários pedidos de perdão nesse capítulo, ele fez um voto de louvor quando ele fala que ensina, ele falou que ia ensinar, ele fala que adora a Deus aqui, que ele vai adorar, que ele vai louvar, que ele vai falar de Deus para todo mundo, que ele vai explicar o do Senhor. Ele declara que a adoração verdadeira para ele e para Deus, que ele quer adorar a Deus, que ele quer ter Deus. E ele faz um pedido para Deus restaurar o povo de Jerusalém. Veja como uma oração nós conseguimos fazer vários tópicos. Veja que uma oração ela pode ser simples, objetiva e direta, aquela que alcança o coração de Deus, aquela que arrebenta o coração de Deus assim, ó, como uma flecha. Porque Davi, mesmo assim, com tudo isso, ele continua sendo um homem segundo. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Você não vai ser, você não acha que é, você é. Você que está nos ouvindo é uma pessoa conforme o coração de Deus. Amém? Deixa essa palavra com as irmãs, termina aqui a palavra, receba a palavra em nome do Senhor Jesus.
Amém. Vamos orar para agradecer a Deus. Primeira palavra, depois nós fazemos as ofertas. Pode ser assim? Amém? Oraremos, vamos orar, vamos todas de joelhos, falar mais um pouquinho com o nosso Pai maravilhoso. Pai querido, glorioso é a tua presença, bendito é sobre nós, ó Pai, nesse templo, nessa casa de oração, no qual, ó Pai, estamos aqui radiante, ó Pai, porque a sua presença já está sobre as nossas vidas. Embora às vezes entramos e pensamos que não estava, nos enganávamos, porque na verdade o Senhor nunca deixou de estar presente conosco. Pai, eu agradeço a essa palavra no qual o Senhor transbordou sobre os nossos corações, ensinando, Pai, que nós somos uma pessoas já prontas para estar contigo com o coração puro e limpo diante de Ti. E se houve dentro de nós, Senhor, alguma falha, Senhor, se por algum momento não conseguimos orar, ou fizemos alguma oração, ó Pai, no qual o Senhor não agradou, hoje, Senhor, aprendemos, ó Pai, a essência dessa oração. Aprendemos hoje, Senhor, como chegar até a Ti, como chegar mesmo pecadoras e receber de Ti essa grande misericórdia que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Ti por a oportunidade e por estarmos aqui mais nesta manhã e que o Seu nome seja sempre glorificado, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória.